Entre guerras. Contexto: em 1919 ocorreu o Tratado de Versalhes. Em 29, a crise de 29, onde as principais causas foram o desemprego maior e o menor consumo, a superprodução e a menor intervenção do Estado na política. Ocorreu também o crash de 29 com a Bolsa de Nova York. As consequências foram socialismo fortalecido e liberalismo econômico em descrédito, o que deu abertura para o surgimento do fascismo. Estados Unidos era a nova potência mundial e ocorreram também os loucos anos 20, com a forte presença do jazz. Nazifascismo na Europa, entre 1920 e 1945, com duas tendências principais, o fascismo e o nazismo. Fascismo, principal representante Mussolini, características principais, combate à luta de classes, maior nacionalismo, perseguição, controle dos meios de comunicação, uso da violência, presença dos camisas negras, marcha sobre Roma para demonstrar o seu poder e tentar uma entrada na política italiana e investimentos na estrutura da Itália. Nazismo, contexto, queda do liberalismo, ascensão do comunismo bolchevique, crise de 1929 e Primeira Guerra Mundial. Hitler era o principal representante e fez um golpe contra a República de Weimar. Depois tenta golpe de Estado e é preso. Na cadeia, formula a base da sua ideologia e escreve em seu livro. Quando ele sai da cadeia, o nazismo chega ao poder, ocupando cada vez mais cargos e dando mais poder para essa corrente. Os opositores eram os judeus ou as minorias que viviam na Alemanha, e para eles foram criadas as leis de Nuremberg, que incluía, por exemplo, a proibição do casamento entre um alemão, raça pura, com alguém da raça inferior. Não ser nazista é não ser alemão, esse era o lema. E eles eram uma terceira via, nem socialista nem capitalista. Revolução Russa, contexto, autocracia, poder czarista. A base da Rússia era a aristocracia latifundiária e o clero era baseado na religião ortodoxa. Desenvolvimento. Em 1905 ocorre a Guerra Russo-Japonesa. O czar é enfraquecido e ocorre o Domingo Sangrento, que é um ataque contra a população. Com isso, ocorre uma revolução onde o czar é obrigado a convocar o Duma, parlamento russo, e eles declaram que será uma monarquia constitucional. Com a criação da monarquia constitucional, foi possível a criação de partidos também, como o PSO, Partido Social Operário, que era dividido em mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques queriam uma revolução, mas não imediata, e uma aliança com a elite, e os bolcheviques queriam uma revolução imediata. A última gota para a revolução foi a entrada da Rússia na Tríplice Entente. É importante lembrar dos sovietes, que eram uma organização de trabalhadores autônomos. Em 1917, mais especificamente em fevereiro, ocorreu a revolução responsável por tirar o czar do poder e trazer um governo provisório, que foi quem tirou a Rússia da guerra. Logo, Vladimir Lenin chega. Ele dizia paz, terra e pão, dizendo que tiraria a Rússia da guerra e daria terra e comida para as pessoas. Também dizia todo o poder aos sovietes. Em outubro de 1919, chegou ao poder e, assim, iniciou uma revolução de caráter socialista e, como dito anteriormente, tirou a Rússia da guerra. Revolução Lenin, de 17 a 22, houve uma guerra civil. Era composta pelo Exército Branco apoiado pelos países capitalistas e o Exército Vermelho, que tinha como principal líder Trotsky. O Vermelho vence e eles tinham como principal lema 2 passos para trás e 1 para frente. Em 1924, Lenin morre e acontece um congresso onde duas lideranças se destacam, a de Stalin e a de Trotsky. Stalin assume e dá início a um período chamado Stalinismo. Stalinismo, 24 a 53, tinha caráter controlador, exercia uma ditadura e possuía os planos quinquenais, que tinha como objetivo fazer com que a União Soviética crescesse 50 anos em 5. As consequências principais dessa revolução foram a criação de vários partidos comunistas, a força dos movimentos operários nos países capitalistas e a melhora nas condições de vida. Entre guerras.